Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, por estarem aqui hoje, nessa manhã. E, quero convidá-los a gente refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Então, bom, fala das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, como eu creio que a maioria aqui deve, né, já saber, mas, enfim, ela faz parte do sermão, famoso sermão da montanha dado por Jesus, né? Que é encontrado na Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, onde se inicia o capítulo, né, com esse sermão e inicia o sermão falando das bem-aventuranças. E é interessante porque o Allan Kardec ele dedica, né, capítulos para cada uma das bem-aventuranças e ele inicia não necessariamente com a primeira na lista lá da Bíblia, né? Ele inicia com essa bem-aventurados os aflitos e dedica, né, um capítulo muito grande, inclusive o maior capítulo do Evangelho é esse capítulo e ele porque esse é um assunto muito abordado nos estudos espíritas, né, que é o sofrimento, as aflições, né, a gente pode entender como sofrimento e a gente estuda muito o porquê, né, sofremos, qual é o sentido disso na nossa vida do sofrimento. Então, é um assunto muito abordado para que compreendamos o papel que o sofrimento tem na nossa evolução, né, no nosso desenvolvimento espiritual, qual a importância disso, né? Então, bom, para início, primeiro eu quero fazer uma pequena definição aqui. O que é uma bem-aventurança, né? Então, essa palavra aventurança, ela vem de ventura, né? Que o significado seria sorte ou destino, seja um destino bom ou ruim. E no dicionário a definição de sorte é circunstâncias e acontecimentos favoráveis, mas que não dependem dos desejos das pessoas que deles se beneficiam. Então, uma coisa que acontece a você, não é que você, né, busca aquilo como um resultado sei lá, das suas ações, né? Então, um bem-aventurado é alguém que dispõe de boa aventura, de boa sorte, que por sua vez é sinônimo de afortunado e também feliz. Então, né, bem-aventurados os aflitos, assim pode dizer. Felizes aqueles aflitos, pois serão consolados, né? E aí tem uma outra coisa que é interessante, que eu vou abordar mais para frente aqui na palestra, que em inglês, bem-aventuranças é beatitudes. E se você pesquisar somente o significado em inglês, de inglês para inglês, né, beatitudes, o que significa, está escrito lá, supreme blessedness, que se traduz como uma bênção suprema, é uma bênção maior, né, é uma felicidade maior. Então, isso é bem interessante essa definição em inglês que a gente tem essas perspectivas diferentes, né, de um idioma para outro, a gente pode uma coisa complementar a outra, né, e agregar mais, né, para o conhecimento. Então, vamos adiante. Ele começa o capítulo com esse tópico que é a justiça das aflições. Então, logo no começo ele já joga o seguinte, né, que Jesus promete uma compensação aos aflitos, né? Aliás, todas as bem-aventuranças, Jesus ele descreve assim, né, um tipo de uma conduta moral, vamos dizer assim, de certas pessoas, do que as pessoas devem ter, e ele diz, ele descreve um tipo de uma recompensa, né? Ele fala lá, então, bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados, né? Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados, e assim por diante, né? Lógico, né? Ele não está separando, tipo assim, uns são os mansos e terão isso, outros serão misericordiosos e terão aquilo. Ele está, na verdade, né, descrevendo condutas morais das quais a gente deve adotar
Inclusive, né, ao final, na última bem-aventurança, Jesus fala o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, se ele falou, se estão me injuriando, me perseguindo por causa de Jesus, é porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Né? Então, esses bem-aventurados são aqueles que estão seguindo os passos, estão seguindo, né, a conduta moral de Jesus, todos os ensinamentos que ele passou durante a vida dele para a gente. Então, são recompensas por suportar os aflitos, por suportarem as aflições, né, ou seja, o sofrimento com resignação, com disciplina e dedicação, de forma, né, tenaz, de forma obstinada e sempre apoiado com fé na justiça divina, né, na lei de Deus. Essa certeza, porque, né, Kardec fala lá no começo, então, Jesus promete certas compensações aos aflitos, mas que só podem ocorrer na vida futura. Então, exige-se um pouco dessa fé de que a justiça divina é realmente perfeita, né? De que a lei de Deus proporciona certas ocasiões, certas circunstâncias na nossa vida que são necessárias e que a gente tem que suportar, né? E superar certas dificuldades. Enfim. A justiça divina, as aflições, né, ela vai depender da causa e efeito. Porque se a gente pensar pelos grandes exemplos, né, da história, vamos supor, Chico Xavier, né, uma pessoa que só fez o bem, mas olha tantas dificuldades físicas e também na vida dele por ser espírita, né? Então, assim, as dificuldades não têm a ver com as aflições. Todos nós vamos ter que passar por as aflições, né? Pois é. Então, aí nós temos que superar essas aflições também, sem nos preocuparmos com os julgamentos que estarão colocados, impostos pela sociedade, né? Porque, lógico, não que tenhamos que viver miseravelmente, sempre sofrendo, sem ter felicidade, devemos desfrutar, né, da felicidade como parte da vida também, né, como necessária. Porém, aí que vem aquela questão do inglês lá da bênção suprema, felicidade maior. Essa vem, né, no futuro, não é dessa vida, né? Essa felicidade maior, essa bênção suprema, ela não é dessa vida, né? Pelo menos não para a maioria de nós que estamos aqui, né, como espíritos em desenvolvimento, né? Então, a felicidade maior vem com as experiências acumuladas de várias existências, né? Então, as pessoas, né, elas vão julgar quando se você está sendo, como ele diz aqui, mansos, pacificadores, misericordiosos. Então, quando alguém faz algum tipo de mal que você, vamos supor que sinta no seu coração que você deve perdoar aquela pessoa, que você deve... Aí algumas pessoas com menos conhecimento vão, lógico, pela expectativa da sociedade, te julgar, entendeu? Vão achar que você é, sei lá, um trouxa porque não tá, entendeu? A sociedade espera que a gente seja vingativo, né? Que a gente seja mais individualista, se preocupe muito com o nosso próprio nariz e não, né, sem se preocupar com as outras pessoas. Então, vai ser colocado uma certa pressão. A sociedade, ela faz essa pressão na gente, né? E se a gente se deixar sentir essa pressão sem resistir, a gente pode esquecer da justiça de Deus, do que a gente aprende, né? E acabar agindo de acordo com a expectativa da sociedade. Eu quero, nesse momento, trazer aqui um trecho desse livro aqui que se chama Jesus no Lar,
Psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Supostamente seriam ensinamentos que Jesus dava na casa das pessoas, né? Aí eu quero citar só um trecho de um capítulo aqui. O capítulo se chama A Razão da Dor. E tem uma parte aqui que eu achei interessante, em que uma mulher faz uma indagação a Cristo a respeito do motivo da dor, né? Qual é a lógica por trás disso, qual é o sentido disso. E Jesus, como era de costume, falava muito por metáforas, né, as coisas. Então ele faz aqui até uma metáfora em relação, ele compara que os povos e as famílias são como os rebanhos de ovelhas. Aí ele põe assim, que no momento em que os rebanhos têm que ser guiados de volta para o curral, né? Ele diz que o caminho que as ovelhas vão seguir é a terra onde encarnamos. É o caminho que tem que ser seguido. A marcha das ovelhas até lá é a luta que nos ensina, é o dia a dia, é aquela as dificuldades que a gente tem que ir superando e indo, é a marcha delas até lá. Aí ele fala o seguinte, que no caso das ovelhas que se distraem e vão saindo do caminho, existe o aguilhão, que é um objeto pontiagudo que supostamente, né, causa uma certa dor e ela volta para o caminho dela. E ele diz que esse aguilhão são os sofrimentos da vida. Não, mas antes dele falar tudo isso, ele fala o seguinte, que a razão da dor procede da proteção divina. Então, o que é essa Então, por isso que ele usa essa metáfora das ovelhas, porque o pastor está ali, ele vai dar uma agulhada nela, mas não porque ele está bravo com ela, não porque ele não gosta da ovelha, porque ele está protegendo, ele não quer que a ovelha saia daquele caminho e se perca do rebanho e venha a ser, sei lá, comida por um lobo ou algo assim, né? Então, ele dá aquela cutucada, é um sofrimento necessário, é necessário, ela vai, conforme ela vai saindo do caminho, ela vai levando de novo mais uma agulhada e vai sentindo aquela dor até que uma hora ela aprende a não repetir aquele comportamento e continua no caminho, certo? Então, ele dá esse exemplo, aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, ó, primeiro, o excesso de poder favorece o abuso. Então, quando a gente está muito empoderado a gente tende a ceder para certas tentações, né? Quando a gente tem acesso a muitas coisas, muito poder, então a gente tende a ceder, favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. Então, fica muito na zona de conforto, querer evitar muito o sofrimento, muito querer, né? Tentar de toda forma evitar o sofrimento, vai te estagnar, vai te relaxar, você não vai avançar espiritualmente, não vai avançar na sua vida como a gente deveria estar avançando, né? Aí ele fala, que eu achei mais interessante, o pão que se amontoa, de sobra, costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então, aquele sentimento de mágoa, de rancor que fica acumulando dentro da gente, vira alimento dos vermes do mofo, que gostam do mofo, que ele está falando, do pão, do mofo do pão, né? Que, enfim, eu procurei fazer essa comparação. Eu imagino que ele está falando, assim, de coisas que a gente acumula dentro da gente, né? Sentimentos negativos, enfim, né? Raiva, rancor, essas coisas, elas vão acumulando e vão atraindo coisas ruins, né? Vão atraindo, como diz, ele fala vermes, mas a gente pode pensar, vai atraindo, sei lá, espíritos obsessores, vai atraindo doenças. Os sentimentos, eles causam doenças. Né? Causam doenças, Exatamente, também tem isso. Então eu achei que era muito pertinente para esse estudo de hoje, essa passagem. Aí então, quando a gente passa a compreender o sofrimento, o porquê dele, quando a gente entende a razão por trás, a necessidade do sofrimento, a gente passa
a praticar a aceitação, né? A gente começa a aceitar, ver, entende a necessidade e então, primeiro compreendemos, né? Aí passamos a aceitar e isto faz com que agimos com resignação. O que é resignação? Resignação é a renúncia de si mesmo. É a renúncia das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas vaidades, né? E a aceitação do curso natural da lei de Deus. Tem um curso natural. A gente como disse lá no começo da definição, né, de ventura, definição de sorte, de que é uma coisa que acontece a nós, independentemente das nossas vontades, né? Então, eu achei bem pertinente essa questão. Aceitar sem rebeldia. Sem rebeldia. Aceitar com o coração tranquilo, né? Exatamente. Porque normalmente quando nós passamos por aflições, as primeiras coisas que a gente se faz, a gente se revolta, né? Revolta contra Deus, revolta contra o mundo, revolta contra tudo. Pois é. Quando a gente compreende, a gente aceita, depois se resigna. Fazer a resignação. Então, é a renúncia de si mesmo, a renúncia da sua própria vontade, dos seus desejos, que às vezes a gente pensa que é o que a gente necessita, mas só Deus sabe o que a gente necessita mais, né? Então, e Deus manda oportunidades para a gente crescer de acordo com a nossa necessidade e se a gente se rebela, como você falou, né, a gente acaba não aproveitando certas oportunidades, né? Então, quando a gente consegue aceitar e agir com resignação, a gente se sente mais realizado. Você vê o resultado daquele esforço, né, daquela perseverança no caminho correto. Você vê o resultado daquilo e aquilo traz um sentimento de realização, né? E aí é que vem realmente a felicidade. Então, por isso ele fala, felizes são os aflitos, que não qualquer aflito, que não o aflito rebelde, mas o aflito que compreende, porque esse sim vai ser consolado. Então, né? Aí, quando passa por esse processo todo, a gente começa a entender que sofrimento não é mais sofrimento, mas são oportunidades de crescimento. São oportunidades para a gente evoluir, para a gente praticar, né, o bem para com os outros e, enfim. Porque o crescimento, né, nosso não é individual, né? Quando a gente cresce, os outros em volta da gente crescem junto com a gente evolui junto, né? Não é ninguém está aqui, né, no mundo encarnado sozinho e passando pelo sofrimento, vamos dizer assim, sozinho e evoluindo sozinho, porque estamos sempre interagindo um com o outro. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? Não existe como, né, viver sozinho. Por mais que a pessoa tente, mais cedo ou mais tarde ela precisa, né, que a sociedade venha como um todo e se desenvolva como um todo, né? Então, a gente tem que ver isso como oportunidade de crescimento. Aí, deixa eu ver qual é o próximo slide. Essa frase que eu gostei também, que, bom, eu vi num vídeo lá, a pessoa falou que era uma frase de Chico Xavier, mas eu não consegui confirmar se era realmente dele ou não. Mas eu só coloquei ali porque eu achei boa, né? Disciplina é a chave para a libertação. Então, às vezes a gente tem essa ilusão de que uma vida de disciplina, você perde a liberdade de fazer o que você quer, de ir para onde você quer, mas é aí que você ganha a liberdade, né? Porque quando a gente segue um caminho reto e faz as coisas certas, parece que o mundo começa a sorrir pra gente, as coisas começam a melhorar, as coisas começam a dar certo, se a gente faz o certo, né? E aí que vem a libertação, entendeu? Eu acho que também libertação vem muito da questão do esclarecimento, quando a gente tem uma mente mais bem esclarecida, quando a gente consegue enxergar um caminho sem a neblina que nem está hoje aí fora, que a gente vê
entender para onde a gente está indo, eu acho que isso dá uma sensação de liberdade também. Porque quando você não sabe para onde você está indo, né, enfim, você não sabe, você se sente como você pode se perder ou algo do tipo, né? Então eu acho que a clareza, né, e disciplina traz liberdade pra gente também. E, enfim, eu vou colocar aqui, né? Existe injustiça, né? Eu fui dar uma pesquisada, né, definições de justiça, de injustiça. Eu achei aqui uma definição que eu achei interessante, que é, na verdade, um dicionário informal, que fala injustiça não existe de fato, assim como a justiça. O que temos são direitos distintos, antagônicos, os quais, confrontando-se e um deles prevalecendo, daí dizemos que foi ou não feito justiça. Porque a definição do dicionário é bem vaga. O que é injustiça? A ausência de justiça, né? O oposto à justiça. Então, o mais específico foi ser culpado de algo que não cometeu. Então, mas será que a gente não cometeu? Né? Se a gente levar em consideração apenas a justiça humana, né? Muitas das vezes vai haver injustiça aos nossos olhos, né? Mas quando a gente leva principalmente em consideração a justiça divina, a gente sabe que tudo está onde deve estar e da forma como tem que ser, né? Exatamente. Lembra do filme ontem, quando o cara perguntou o que era Deus? Você lembra? Tava vendo um filme ontem, algo assim. É um filme, uma ficção científica e viviam num lugar, enfim, as pessoas não tinham tanto acesso a certas informações e nunca ouviu falar de Deus. Aí o cara pergunta, mas o que é Deus? E o outro fala, sabe quando você fecha o olho e pede para alguma coisa acontecer? Então, Deus é aquele cara que te ignora quando você... tipo assim, aquele que não te ouviu. Que aquela coisa não se materializou o que você queria. Então, não, mas porque Deus, né, age, como fala o ditado, né, age certo por linhas tortas, como é que é? Acho que é algo assim, né? Escreve certo por linhas tortas, A gente não tem a capacidade intelectual para entender os meios de Deus agir e de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Mas aí tem aquele negócio assim, eu pedi a Deus o que eu queria e ele me deu o que eu necessitava, né? Então, também pedi a Deus o que eu queria, mas ele me deu o que eu necessitava. Mas a maioria ainda está longe dessa compreensão, o problema é esse, né? Então, a justiça e injustiça podem ser definidas em termos de equidade ou iniquidade, né? Seria igualdade ou desigualdade. Eu até pensei num exemplo aqui, eu criei na minha cabeça esse exemplo, eu pensei assim, porque é uma definição muito subjetiva a questão do que, às vezes, para nós, né, não no nível de Deus, mas no nosso nível pode ser muito subjetivo o que é justo e o que é injusto. Então, eu imaginei uma situação assim, que vamos supor que uma tragédia, um avião cai no meio do oceano, aí por questão da circunstância ali, 2 pessoas acabam sobrevivendo, boiando em alguma coisa ali, e vamos dizer que uma delas seja um homem já de uma meia idade, uma idade um pouco mais avançada, seus 50 anos ou mais, e vamos dizer que ele seja um pouco, sei lá, não tão bem de saúde. Aí vamos dizer que a outra pessoa que sobreviveu junto com ele vamos dizer que seja uma moça, jovem, seus 18 anos, e seja bem magrinha, bem saudável, tá? Aí vamos dizer que eles estão lá esperando, né, parecer um socorro, e eles estão já com fome, e aparece boiando ali no meio dos estragos, né, daquele acidente, aparece uma caixa e tem um cacho de banana e tem 4 bananas ali. Aí você vai pensar, bom, logicamente, então, já que somos 2, tem 4 bananas, vou dar 2 bananas para você e 2 para mim.
Aí um fala assim, aí o homem fala assim, não, mas você é jovem, forte, saudável, eu sou um homem mais velho, a minha saúde é mais precária, eu acho que eu preciso de 3 bananas, você só vai precisar de uma. Eu preciso comer a cada 3 horas, eu preciso me alimentar, isso você não... Não, mas ela fala, não, mas eu tenho problema de ossos, você não sabe da minha vida, você não sabe você não conhece meus problemas, eu preciso do potássio mais do que você, então eu preciso de 3, você precisa de uma. Aí vão ficar nessa, não, mas eu não, sei lá, o cara vai falar que ele tem algum outro problema, que ele precisa, entendeu? Então, na perspectiva de um, a justiça seria uma coisa, na perspectiva do outro, a justiça é outra. Então, Então, quando eles estiverem todos ainda discutindo, a Maria vai lá e come as 4 bananas. A Maria vai lá e come tudo. E quando vocês estão aí discutindo... Com as próprias mãos. Então, é isso que eu... Assim, na nossa perspectiva, aliás, no nosso nível, né, de seres humanos, espíritos aqui em evolução, a justiça e injustiça acabam sendo coisas talvez subjetivas à perspectiva de cada pessoa. Então, não dá pra gente julgar de acordo com a nossa vida, com a nossa, o que é justo, o que não é. Então, é mais um motivo pra gente praticar a aceitação, a resignação e aceitar o sofrimento que aparece na nossa vida e superar, né? Seguir em frente sem se deixar abalar. Então, eu não vou entrar muito a fundo nessa parte, mas o Allan Kardec lá, ele põe lá causas atuais das aflições, ele fala também das causas anteriores. Bom, como espíritas já imaginamos o que significa isso. Causas atuais são causas referentes a essa vida, a essa existência. Causas anteriores são causas que são decorrentes de vidas passadas, de dívidas, débitos que acumulamos de vidas passadas. Porém, nas causas atuais, ele descreve lá vários exemplos, várias situações, porém, eu percebi que todas elas caem numa categoria só, que é a categoria da autossabotagem, que é um termo muito moderno, né? Muito usado hoje em dia, em várias palestras e coisas, e vídeos por aí. O pessoal fala muito disso hoje em dia, né? Autossabotagem. O que é uma sabotagem? A sabotagem é quando você quer prejudicar alguém com alguma coisa, você vai lá e sabota, vamos dizer, sei lá, o carro da pessoa, entendeu? Para não pegar, ou sei lá, qualquer outra coisa, você faz uma sabotagem para prejudicar. Mas essa sabotagem, ela é consciente, você está sabendo o que você está fazendo, você está fazendo deliberadamente aquilo, com aquele propósito. Só que a autossabotagem, ela é uma coisa inconsciente, a gente faz coisas achando que a gente está tirando uma certa vantagem, mas aquilo na verdade está voltando, a gente está se prejudicando sem saber, né? Entendeu? A gente está causando certas situações que serão desconfortáveis para a gente no futuro próximo, referentes a essa vida mesmo, né? Como exemplo, uma pessoa que hoje sabe de todos os males do tabaco, do cigarro, uma pessoa que fuma excessivamente, aí contrai um câncer, isso é uma causa da Exatamente. Né? A pessoa que bebe muito, esse é um bom exemplo. Que come muito, os vícios, né? Todos esses vícios que a gente tem de comida, de drogas, de bebidas e etc, e sexo e todos os outros, né? Que vão sem dúvida, essas coisas elas vão causar danos na vida presente. Elas não vão esperar para a próxima vida. Então, essas realmente pode ser considerado autossabotagem. Aí tem as causas anteriores das aflições, né? Então, nas causas anteriores, né, a gente fala de vidas passadas, né, a gente fala de débitos ou karmas, né, como quem preferir, que é nada mais do que a lei de causa e efeito, né? Então,
a gente faz certas coisas, age de certas formas numa vida e às vezes naquela vida não, da maneira que aquela vida é vivida, não tem como aquela dívida ser paga naquela vida, né? Porque, sei lá, vamos supor, por exemplo, que a pessoa tenha cometido um suicídio, seja, sei lá, se enforcando, algo assim, aí vamos supor que na outra vida ela vai ter uma certa deficiência naquela região onde ela, sei lá, provocou aquilo nela mesma, né? Então, esses são sofrimentos que não tinha como, né, ser... não tinha como aquele débito ser pago naquela vida, na mesma vida na qual a pessoa cometeu aquela... enfim, aquele comportamento. Quantas pessoas cometem crimes que acham que cometeram um crime perfeito e nunca vão ser descobertos? Nunca vão, mas... Com certeza na outra vida alguma coisa vai ser cobrado e vai ser cobrado da forma proporcional. Então é isso que eu vou falar agora, porque essa imagem aí mostra o que a gente conhece como efeito dominó, né? Porém, eu quero mostrar essa outra imagem aqui que mostra, na verdade, para mim representa melhor como que as coisas retornam para a gente. Porque parece injusto você pensar que um ato pequeno volta de uma forma maior para a gente. Mas não é que aquele ato é pequeno. Então eu quero juntar duas coisas aqui. Tem o efeito dominó e tem o efeito borboleta. O efeito borboleta, o que é? Diz que, né, o bater da asa de uma borboleta aqui pode causar um furacão, vamos dizer, lá na China. Porque a coisa vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando. Então, vamos supor que eu vejo uma oportunidade de enganar alguém, dar um golpe em alguém e roubar, vamos dizer assim, $1.000 daquela pessoa. Aí, futuramente, eu acabo recebendo um prejuízo de, sei lá, $10.000, né? Que é muito maior do que o que eu fiz. Porém, a gente está tendo uma visão estreita, uma visão pequena da totalidade da coisa, porque às vezes aquele $1.000 que eu dei o golpe e roubei daquela pessoa pode ter repercutido na vida dela de uma forma muito maior do que a gente não está ciente. Então, a gente sabe do ato que a gente fez, mas a gente não sabe da repercussão que ele teve futuramente na vida daquelas pessoas ou na própria vida. Então, não é que fez uma coisa pequena e voltou grande. Você fez uma coisa que repercutiu de uma forma grande na vida da pessoa, então ela vai voltar do mesmo tamanho para você. Digamos, superficialmente, que aqueles $1.000 serviria para pagar um aluguel, né, de uma família de 4 ou 5. E aí, né, que já estava muito atrasado, ele ia pegar aquele dinheiro e ia pagar o aluguel, mas aqueles $1.000 sumiu, ele não tinha como, foi despejado, teve que ir para a rua com a família, né, virar sem teto, e daí piscando uma nova, né, uma coisa foi desencadeando a outra. Filhos para prostituição, filhos para as drogas, e assim vai um estrago enorme por causa suicídio, e aí, olha só como ficou grande, né, e aí vai aumentando, aí volta para você, você fala, meu Deus do céu, eu mereço tudo isso? Por causa de 1.000, né? Mas aqueles 1.000... mas foram só $1.000. Foram só $1.000, só 1.000, né? Mas aí tem aquela questão do ponto de vista da justiça também nas coisas, porque a pessoa que faz isso, talvez sem saber toda essa consequência que pode ter, é uma coisa. Tu vai comparar e julgar a mesma pessoa que fez isso sabendo que ela é impactada no mundo, tu vai julgá-la da mesma forma? Alguém que comete um erro sem saber, ou tu fez qualquer coisa sem saber, ou repetiu sabendo, qual é o julgamento? Você vai culpar uma que fez sem querer, outra sabendo que fez normal. Você vê como a lei dos homens não tem esse alcance, né, tão exato da gravidade das coisas, né? Só a lei de Deus é capaz de perceber, né, a realidade,
né, do ato que a gente faz e do tamanho dele, né? Nossa lei ainda é muito limitada, não tem essa capacidade. Então, mais um motivo para a gente praticar a aceitação e a resignação e seguir no caminho reto. No caso que o Jean falou, você não tem noção do que vai repercutir ao longo do tempo na vida de outras pessoas, mas você tem noção de que do errado que você está fazendo naquele momento, que você não está fazendo a coisa certa, mas talvez você não tenha ali a noção do que vai repercutir na sociedade, né? Que vai trazer, porque o exemplo que a Maria deu, da violência, né? Vai causar mais violência, prostituição. Então, tudo aquele ato que você fez aumenta os conflitos na sociedade, né? Então, é uma coisa assim que você não tem noção do que você está fazendo no futuro, mas no momento você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. O preocupado a gente não sabe o que está responsável, né? O responsável, por exemplo, se tivesse que pagar por aquilo, né? Tem que sofrer alguma coisa a respeito daquilo. Eu mereceria sofrer a mesma coisa fazendo um ato que eu não sabia que era ruim, por exemplo, eu não sei que, sei lá, roubar é ruim, digamos assim, como uma criança, ou um adulto que rouba consciente. Ele tem que qual é a culpa que tu vai dar para os dois? Vocês têm que pagar, os dois têm que pagar. É um peso diferente, só que a gente tenta às vezes igualar, né? Diz, roubou, não importa. Não importa se afetou uma pessoa, afetou 100. Tá? Então, essa questão da justiça que a gente acha que ainda não compreende. Por isso que eu, no meu julgamento, eu considero o roubo que um político faz muito mais grave do que um roubo do que um roubo que um marginal da rua chegou até botar uma arma na sua cabeça e te aterrorizar. Eu acho que isso é mais leve do que o roubo da canetada do político, porque ele sabe muito mais do que ele está fazendo, ele tem muito mais controle sobre tudo ali, entendeu? Tem mais conhecimento. Mais conhecimento, mais consciência. A responsabilidade é maior. Porque o outro, às vezes, está fazendo sob uma pressão social, que ele vive uma vida horrorosa. Uma pressão social, exato. Ele vai levar a fazer certas coisas, não é porque ele é realmente intimamente. Essa pressão social é real. Tem um clipe de uma música de rap lá do Brasil em que começa mostrando essa historinha, mostra os dois meninos da favela assim, pequenininho, chegando perto de uns dois mais adolescentes maior, e os dois com as roupas bonitas e os meninos, né, de short, chinelo de dedo. Aí os meninos maiores chegam para eles e falam assim: ei, o que vocês estão fazendo aí? Olha, chinelo de dedo, canela cinzenta, vocês não roubam, vocês não vão usar, tá vendo? Eu uso All Star, eu uso jaqueta isso, aquilo, tá vendo? Vocês não roubam, não sei o que, fica botando essa pressão na cabeça dele, entendeu? E aí é o que acontece. E essa questão da justiça e injustiça, que a gente discutiu agora, me lembrou bastante o caso da Boate Kiss, né, que foi uma ação que as pessoas que tiveram lá foi, assim, talvez sem saber ou com saber, né, não tem como julgar, mas é tão difícil julgar esse caso hoje, né, tanto que deu toda a repercussão e tem toda essa questão que está ainda em processo, porque para as famílias a justiça para eles é uma coisa, mas para as pessoas que estão sendo que foram culpadas, né, que ocasionaram tudo aquilo, também é outra. Então acho que é o melhor exemplo de que a gente não sabe, ele não tem uma justiça certa, né? Porque como é que tu vai julgar uma coisa que nem aquela? Pois é. Eu acho que a mensagem assim, de nós como estudantes do espiritismo fica a nossa responsabilidade espiritual é maior do que a social. Concordo. A sociedade, e nós como leitores, né, ou deveríamos pelo menos ser leitores ávidos do Evangelho, é isso, o quão grande a gente pode causar no outro. E essa preocupação da nossa responsabilidade espiritual para com o outro. Exato. Eu concordo. Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade temos. Mais responsabilidade a gente tem que ter. Exato. Tem um desses pessoas que dão palestras, palestrantes famosos que estão aí, contaram uma história uma vez que eu achei interessantíssima. De uma pessoa, um amigo dessa pessoa, disse assim: conheceu o espiritismo e gostou, falou: eu gostei muito, mas eu não vou ficar aqui não. Sabe o que é? Eu gosto de boate, eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu
Sabe? Eu não quero ficar pensando nisso, senão eu vou... Só que pouco tempo depois ele voltou, ele falou assim, não adiantou, porque eu fui para lá, mas eu já tinha o conhecimento. Então eu já levei comigo aquilo, então não adianta. Já começou a bater um sentimento de culpa. Exato, na consciência. Que não estava legal, que não estava bom, né? Então, a partir do momento que você se autoconhece, conhece um outro caminho, fica difícil você... Eu sei como é que é. Já passei por uns pensamentos assim também, que eu falei, não, você sabe melhor. Uma vez que viu, não tem como desver. Uma vez que a gente aprendeu, não tem como desaprender. Mas é isso, gente. Obrigado. E se alguém quer falar mais alguma coisa? Nisso que a Geis trouxe, lembra, mais uma vez a gente vai para o livro dos Espíritos, né, na codificação de Kardec, que a lei divina está na nossa consciência, né? Então, quando a gente obtém esse conhecimento, tanto da nossa responsabilidade espiritual, e ela traz essa responsabilidade de como a gente deve agir na sociedade, é uma coisa que você não pode mais ignorar. Quando você for, se eu conseguir, você vai estar te cobrando do que é o certo, do que é o errado. Você está fazendo. Então, assim, o nosso próprio juiz é a nossa consciência. Muito bom. Já? Ok. Então, o Jean vai fazer a prece pra gente aqui. Vamos fechar nossos olhos, tranquilizar nosso pensamento, focar aqui e agora, deixar de lado um pouquinho qualquer problema, preocupação ou qualquer coisa que nos espera depois, para que possamos juntos, nesse momento, primeiro agradecer ao nosso Pai, à espiritualidade, por podermos estar aqui, nesse momento, refletindo, buscando compreender, buscando aprender, buscando crescer, buscando também a ajuda e o amparo que sempre pedimos e que sabemos que necessitamos. Nós somos gratos, Pai, de coração, de toda a alma pela nossa vida, por cada momento, por cada oportunidade, por cada desafio, por cada bênção, por cada dor. Nós sabemos, Pai, que Tu só quer o que é o melhor para cada um de nós. Esteja conosco, hoje e sempre. E nós Te pedimos, Pai, como eternos pedintes que somos, também pelos nossos irmãos, todos aqueles que passam por dores e sofrimentos, onde quer que estejam, que eles possam sentir Teu amparo e a Tua presença, assim como nós sentimos nesse momento. Que eles possam sentir a esperança, aquela luz, aquela renovação que às vezes sabemos que surge de nada na nossa vida, quando mais necessitamos. Gratos que somos, Te pedimos, Pai, que Tu esteja conosco durante essa semana, nos amparando, nos protegendo e nos guiando. Que, acima de tudo, a Tua vontade seja feita. Que Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. E assim, Pai, Te pedimos a permissão para encerrar essa palestra pública, esse momento de oração. Seja conosco. Que assim seja.